o Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas e milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Nós vamos falar, estamos falando da vida, o movimento da vida, né? Como ela se dá. E trouxemos uma âncora extremamente sólida, que é a Agenda 2030, a Agenda das Nações Unidas, que apresenta um cardápio de 17 objetivos, objetivos esses que estão profundamente interligados. E eu espero que vocês que estão me acompanhando desde o nosso primeiro encontro tenham acessado esse documento das Nações Unidas, Agenda 2030 para a transformação do mundo, transformando o nosso mundo. E o nosso mundo é o mundo onde os nossos pés estão. Onde nossos pés estão, onde nós vivemos e o que fazemos aqui, agora, repercute na grande teia da vida. Essa dimensão, nós já estamos, né, num momento analisando a curva de crescimento do Covid-19, estamos com a imprensa analisando os impactos e tudo que vem ocorrendo nesse momento, no nosso isolamento social. Mas eu trouxe uma convidada hoje para a gente um pouco perder o medo, a ansiedade, e que possamos nesse momento apreciar o máximo possível o nosso dia a dia. Esse é o convite. Esse é o convite que a nossa convidada especial, Aoyama Roshi, mestra de Roshi-sama Monja Koen, para uma pessoa bonita desse livro, eu vou ler uma reflexão que Aoyama Roshi trouxe e traz nesse livro extremamente precioso. Eu convido a vocês, se puderem adquirir, nesse período de quarentena que nós estamos, que nós possamos ler bons livros. Eu sinto essa necessidade. Hoje eu fiz um podcast e o assunto era paciência. Eu gosto muito de falar a ciência da paz. E a ciência da paz, a paciência, requer uma inteligência propositiva, não conformismo, né? Não ausência de conflito. Estou diante de uma situação. Como é que é essa questão da paciência? Como é que eu lido com tudo que está usando? Meios expedientes. A paciência, ela é inteligente, ela vê em profundidade, ela tem prontidão. Mas eu sinto ainda que todos nós estamos com uma angústia travada no pescoço, na garganta e no coração, né? Estamos lidando com uma certa aflição, as demandas do cotidiano. Mesmo trabalho, pessoas trabalhando como home office, como eu tenho feito esse trabalho, como eu tenho ouvido muitas pessoas trabalhando em suas casas em home office, como eu vejo os pais lidando com as crianças, como eu vejo a busca de gás que está faltando nas casas. Existe uma tensão, quase uma tensão de guerra, né? Vai nos faltar alimento e tudo, vai nos faltar o gás está subindo, energia, que inclusive é o tema de hoje. Energia limpa e acessível é o 7º objetivo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E o gás é o que nos permite cozinhar, né? Nós não temos fogão a lenha, que se usava muita energia natural, né? Carvão e madeira. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Até isso, a energia do nosso dia a dia está sendo utilizado. Mais luz, né? Mais gás, para que nós possamos ter bem-estar, segurança. Então, tudo isso está. Aí eu queria hoje, por que eu posso compartilhar hoje com vocês? Compartilhar a tranquilidade, sabe? Vamos relaxar um pouco, vamos respirar.
e observar nosso cotidiano com contentamento e não como ameaça. Nós podemos fazer isso porque alguns de nós estão em condições de fazer isso. Nós temos outras pessoas que não estão nessa condição, estão em condição de rua, né? O emprego informal. Então, eles estão vivendo uma ameaça muito forte. Essa tranquilidade está muito difícil de ser adquirida. Mas como é que nós pegamos essa tranquilidade? Como ter um coração tranquilo nesse oceano de inseguranças e revolto, né? E aí, eu apresentei esse quadro, essa pintura atrás, que eu acho que ela está tão pertinente nesse cenáriozinho, esse espaçozinho, esse canto que de uma certa forma preparei para os nossos encontros, né? E esse é um retrato. Houve um artista no Japão em 1830, 1831, que fez pinturas de vários ângulos, de várias faces do Monte Fuji. E esse pintor, ele tem uma prática de pintura, né? E denominou esta pintura de A Onda. Retratos, a Onda de Kanagawa, né? E esse pintor é uma xilogravura, mas o sentido dessa pintura é retratos do mundo flutuante. Eu achei tão importante isso, retratos do mundo flutuante, esse tipo de arte. E você tem esse oceano revolto, que é um pouco como a gente está vivendo. E se vocês observarem bem, tem uns barquinhos aqui, pessoas aqui dentro dessas canoas aqui. E essas canoas são resistentes porque elas têm elementos importantes. E esses elementos importantes eu passei ontem para vocês. Esses elementos nós vamos reforçar um pouquinho hoje. Mas antes, como eu trouxe ao Yamaroshi, uma leitura que eu vou fazer antes de falarmos do objetivo, o 7º objetivo, energia limpa e acessível, energia, né? Aquilo tudo que nos faz nos tornar vivos, o sol, o que seria se não tivéssemos o sol na nossa condição aqui no Brasil, né? O que seria se não tivéssemos os rios, os oceanos, o vento, tudo isso nos torna vivos, não só nós, mas todo o sistema, o ecossistema funciona nessas trocas de energia incessante. E o que nós estamos fazendo nessa quarentena, se não troca de energia, troca de estímulo. Mas para a gente ter essa energia de maior qualidade, é preciso a gente dar uma assentada, não medo, e passar por esse momento com confiança, com sabedoria e cuidado, né? Aí eu gostaria de cantar para vocês um mantra que é mencionado no Sutra do Coração da Grande Sabedoria, Anuttara Samyako Sambodhai, que significa a evocação da grande sabedoria. E nós vamos evocar juntos, enquanto eu canto, essa sabedoria a todos nós, a todos os lares, a todas as casas que estão tendo muita dificuldade, muita tensão nos relacionamentos, ainda não encontraram aquele eixo, ainda existe muito medo, muita insegurança. Então, ao cantar esse Anuttara Samyako Sambodhai, nós possamos estar transmitindo a todos um ambiente de tranquilidade, de assentamento juntos. Essa é a energia da sabedoria, né? O tema hoje é energia, então é a energia da sabedoria. Uma vez que nós não estamos isolados, nós somos a grande teia da vida, nós estamos interconectados com tudo que existe, tudo que pensamos, falamos, como agimos, repercute em tudo isso aqui e agora. Não tenhamos dúvida disso. Anuttara Samyako Sambodhai. Saiba que sabedoria completa é expressão de grande divindade, expressão de grande claridade, expressão insuperável, expressão inigualável, com capacidade de remover todo o sofrimento. Isso é verdade, não é mentira. Assim
Invoque e expresse a sabedoria completa. Invoque e repita Gyate Gyate Hara Gyate Haraso Gyate Bodhi Soaka Hanya Shingyo, né? Suta do coração da grande sabedoria. Gyate Gyate Hara Gyate. Vamos fazer essa travessia indo juntos com sabedoria, né? E se uma pessoa ou qualquer ser vivo não foi junto, ninguém foi. Devemos chegar juntos nisso. Juntos, como nós estamos juntos nesse momento de isolamento social. Nós estamos criando uma teia virtual. O mundo virtual está nos mostrando essa perspectiva da interconectividade, né? Então, tudo que fazemos nessa interconectividade é a vida se manifestando. Para lembrar que o mundo virtual, o computador, a internet, nada mais é senão o nosso cérebro, né? Quem criou a internet? O mundo digital, o nosso cérebro, é representação do nosso cérebro, das nossas conexões neurais. Estamos conectados. Então, eu vou cantar, eu musiquei Anokutara Samyaku Sambodai e vamos acompanhar um pouquinho antes de começar, quer dizer, já começamos, né? A transmitir um pouco dessa sabedoria de estarmos juntos, né? Anokutara Samyaku Sambodai Anokutara Samyaku Sambodai Anokutara Samyaku Sambodai Anokutara Samyaku Sambodai Gyate Gyate Hara Gyate Haraso Gyate Bodhi Soaka Hanya Shingyo Anokutara Samyaku Sambodai Anokutara Samyaku Sambodai Anokutara Samyaku Sambodai Anokutara Samyaku Sambodai Gyate Gyate Hara Gyate Haraso Gyate Bodhi Soaka Hanya Shingyo. Anokutara Samyaku Sambodai Anokutara Samyaku Sambodai Anokutara Samyaku Sambodai Anokutara Samyaku Sambodai Gyate Gyate Hara Gyate Haraso Gyate Bodhi Soaka Hanya Shingyo. Hoje, se nós pudermos passar para vocês a apreciação do momento presente, com todas as ameaças, com todas as preocupações, nos assentarmos sem medo, acolher. Haverá essa mente de sabedoria, ela vai surgir e emergir, e nós teremos equilíbrio para lidar com tudo isso. Então, o que Aoyama Roshi traz, que eu gostaria de compartilhar. E pensem um pouquinho no nosso momento. A água do rio flui sempre, sem cessar. Flui rápida
não para um só instante e se vai. Seu murmúrio evoca em mim o eco do tempo. A água do tempo brilha no leito do universo, sempre correndo, fluindo. Pedras, árvores, casas e cidades também fluem vagarosamente nesta correnteza, assim como os pensamentos, as civilizações, nossas vidas e a vida de todos os seres. Tudo isso pode parecer imutável, mas na verdade essa ideia não passa de uma ilusão. Apenas nós, seres humanos, acreditamos erroneamente que tudo é imutável. Esforçamo-nos para não sermos levados pela correnteza e lamentamos por tudo que se vai. No entanto, mesmo sofrendo e desdobrando-nos para evitar, caindo 7 vezes e nos levantando 8, não há como parar o fluir, que envolve também nossa dor e nossa luta. Ao invés disso, é melhor ver as coisas como são e nos juntarmos a essa correnteza com suavidade. Apenas assim poderemos encontrar prazer na fugacidade das coisas, uma vez que é justamente essa fugacidade que tece as mais diversas figuras na tapeçaria da vida. Aoyama Roshi continua mencionando momentos da prática do Zazen, da prática da meditação Zen. Quando o sino toca, o Shijo anuncia o início do Zazen, da meditação que nós praticamos, e tudo está em silêncio, a voz do rio é alta e clara. Durante a caminhada do Kinrin, entre uma prática de Zazen, a gente caminha bem lentamente, o som se atenua. E ao final da meditação, ao som do sino do término do Shukai, a voz do vale desaparece completamente. É muito interessante. Por que será? O som do rio do vale aumenta, diminui, desaparece. Mas não é o rio que muda. Quando as ondas de nossa mente se acalmam, quando as ondas de nossa mente se acalmam, podemos ouvir o sermão sem palavras da água, das gotas, da erva, das árvores, dos seixos e das montanhas, nos ensinando a transitoriedade de todas as coisas. Quando surgem pensamentos, todos se calam. Na verdade, eles não deixam de falar. Nós é que perdemos a capacidade de ouvi-los. Eu vou repetir isso. Quando as ondas de nossa mente se acalmam, podemos ouvir o sermão sem palavras, da água, das gotas, da erva, das árvores, dos seixos e das montanhas, nos ensinando a transitoriedade de todas as coisas. Quando as ondas de nossa mente se acalmam, podemos ouvir a manifestação de todos ao nosso redor. Quando nós paramos de pensar, acelerar a nossa mente, nós passamos a perceber a vida de tudo que existe. Quando surgem os pensamentos, todos se calam. É porque nós não percebemos. Na verdade, eles não deixam de falar, nós é que perdemos a capacidade de ouvi-los. Há quanto tempo que nós já perdemos a nossa capacidade de ouvir? Porque nossos pensamentos antecipam tudo.
Os pensamentos chegam primeiro. A gente não abre a porta e recebe a todos com o peito aberto, sem medo. Os pensamentos chegam e travam tudo. Vamos observar os nossos pensamentos nesse momento. O que eles estão travando? O que eles estão impedindo? Silenciar os pensamentos da ansiedade. Assentar. A janela se abrirá plenamente com a luz do sol e toda a energia da vida. E você vai poder enxergar um movimento lindo que nós estamos vivenciando hoje. A ciência, a academia, organizações trabalhando atrás de medicamentos, atrás de aparelhos. Nós somos uma sociedade vibrante atrás para poder ajudar a atender as pessoas que estão sendo acometidas pela Covid. Está toda uma ciência agora mobilizada, poder público. Abra a janela da sua mente, confie, não tenha medo e tome muito cuidado, apenas isso. Posso até dizer, abra a janela da sua casa, use máscara. Não é? É aquela abertura com consciência. Continua a Yamaroshi. O que acontece com nossos ouvidos também acontece com os nossos olhos. Quando o olhar da mente é límpido, vemos tudo como realmente é, de modo natural. Mas assim que os olhos se distraem com objetos externos, não vemos mais. Perdemos a capacidade de ver corretamente. Sons e imagens nos atacam, nos arrastam, nos puxam. Coisas que deveríamos ver, não vemos. Coisas que deveríamos ouvir, não ouvimos. Não é assim? O que estamos escutando? Sim. Muitas notícias que nos dão medo. Mas também estamos escutando iniciativas tentando nos acalmar e nos ajudar. Onde estamos colocando a nossa escuta? Devemos colocar a nossa escuta na orientação correta da classe médica. Nos cuidar. É uma escuta atenta, mas não escutar algo que nos coloque deprimidos, inseguros. Vamos escutar bons exemplos, boas iniciativas. Onde estamos colocando a nossa escuta e os nossos olhos? Continua. Se escutarmos o rio sem atenção, a água que corre parece ter um ritmo constante e ininterrupto. Entretanto, nenhuma gota d'água passa 2 vezes sobre a mesma pedra. Não é nunca a mesma gota que forma o leito do rio ou o murmúrio da correnteza. A imutabilidade é apenas uma ilusão dos olhos e dos ouvidos humanos. Uma vez que tenha passado, a água não corre nunca mais no mesmo ponto do rio. Isso que vocês e todos nós estamos vivendo nunca mais vai se repetir. Cada momento, cada circunstância do cotidiano nunca mais vai se repetir. Essa convivência íntima que se está tendo com os filhos é um momento extrema riqueza. Depois que o Covid for controlado e demais ameaças, vamos entrar para qual tipo de vida? Aquela que nós tínhamos antes? Conseguiremos? Não, tudo já passou. Não vamos mais repetir. A vida será totalmente diferente. Se entregue para o inusitado. Não há mais repetição. Se entregue sem medo. Uma vez que tenha passado, a água não corre nunca mais no mesmo ponto do rio. A vida humana não é diferente. Acreditar que ontem é igual a hoje é resultado de nossa ignorância e sensibilidade. São nossas mentes e nossos olhos deludidos que veem o passado igual ao presente. Os olhos iluminados veem claramente a imagem das coisas, em eterno movimento,
e reconhece que um instante é diferente de qualquer outro. Essa é a mensagem de Aoyama Roshi. Tudo está em movimento. Estamos nos apegando a quê? Já passou. Nossa, isso dá um medo, uma insegurança muito grande. Aoyama Roshi escreveu esse texto num retiro em Eiji, lá no Japão. É um pouco essa mensagem que eu gostaria de dizer. Estamos em movimento. E hoje o nosso assunto é energia renovável. Energia, que é o objetivo 7º. Nossa, Reishin, como é que é essa questão do movimento? Tudo é movimento. E se não houvesse movimento, não haveria vida. E esse objetivo da Agenda 2030, que aborda energia limpa e acessível, faz uma reflexão. Que tipo de energia nós estamos lidando no nosso modo de viver, na nossa civilização, que gera impacto ambiental, que gera sofrimento, que gera, ou não, né? Gera boas oportunidades de trabalho, de emprego. Tudo isso está em movimento. Vocês leiam o objetivo 7, quando acessarem esse documento. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e preço acessível à energia para todos. Esse texto depois vocês podem ler. Mas eu gostaria apenas de fazer um paralelo, né? O que é essa energia renovável e energia não renovável? Que as pessoas... a gente faz uso de energias que... Por exemplo, a energia do carvão, vocês lembram? Crianças trabalhando com carvão, né? Sofrimento que se há. Então, existem determinados usos de matérias-primas que geram muito, se não são feitas de uma maneira de fato organizada e cuidadosa, geram muito problema, né? Mas o que são energias renováveis? Energia solar, energia eólica, energia do sol, energia eólica, o vento, biocombustíveis, energia hidráulica, que a gente vê muito essas hidrelétricas. As hidrelétricas têm sido uma alternativa muito comum, né? Eu já tive até algumas vivências viajando por um estado, na verdade foi no interior de São Paulo. Eu estava visitando uma propriedade rural e o produtor estava saindo de lá porque tudo aquilo ia ser inundado, né? Por conta da opção pela hidrelétrica. Então todos os modos de geração de energia geram impactos sociais também. Nessas áreas ambientais, foi todo um projeto de tirar os animais. Você mexe em todo um território quando você faz a escolha por um tipo de energia, né? E energia não renovável, a gente sabe, o petróleo, né? O petróleo, o grande abastecedor, né? Grande matéria-prima do mundo hoje. Carvão mineral, como eu mencionei. Energia nuclear é uma energia não renovável. Gás natural é uma energia não renovável, entre outros, né? Mas eu queria não me alongar muito nessa questão, mas apenas ler isso, vantagens e desvantagens do uso de fontes renováveis de energia. Então, você vê muito essas energias eólicas, são aqueles moinhos, aquelas grandes pás girando, isso tudo se transforma em energia, né? Energia solar, aquelas grandes placas e que captam a energia do sol e vão para um sistema que gera energia. Quer dizer, nós temos muitas alternativas e o Brasil tem se destacado no mundo nessa questão das energias renováveis, né? O objetivo dessa meta aqui, energia limpa e acessível, é ampliar o modelo energético atual, diante do agravamento de problemas ambientais causados por gases poluentes, liberadores à atmosfera, por meio da queima de combustíveis fósseis. Aquecimento global, efeito estufa e alterações climáticas são exemplos de danos causados ao meio ambiente. O uso de fontes renováveis é uma alternativa para a geração de energia limpa, que causa menos danos ao meio ambiente. Vantagens: os danos ao meio ambiente são mínimos comparados aos danos causados pelo uso de fontes não renováveis de energia, como nós falamos, né? Petróleo, carvão, energia nuclear, né?
As fontes renováveis de energia são geralmente consideradas limpas, poluem menos que as fontes convencionais e se regeneram a curto prazo na natureza. Quando comparadas ao uso de energia nuclear, que pode gerar acidentes, as fontes renováveis oferecem riscos bem menores. A utilização das fontes renováveis de energia pode diminuir a dependência do uso de combustíveis fósseis como principais fontes energéticas, né? A substituição, por exemplo, do petróleo. Algumas fontes renováveis de energia, como a solar e a eólica, são capazes de produzir energia a baixo custo. Essas fontes de energia poderão tornar-se mais viáveis à medida que houver avanços nas tecnologias e demandadas por elas, né? Uma vez eu tive a alegria de participar de um projeto que foi na região do Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo, e numa aldeia de pescadores, e não havia luz elétrica. Então eles dormiam muito cedo, né? E acordavam cedo e iam pescar. E aí foi um convênio da nossa fundação com uma organização não governamental da Espanha, com o apoio tecnológico da USP, e nós, com esse projeto, foi criada uma associação de pescadores naquele local e se implantou placas fotovoltaicas em cada casa, né? Cada casa eles compraram num custo assim, R$5, um custo muito pequeno, mas era mais simbólico para dizer, eu sou responsável por essa placa, um sistema de que carregava uma bateria. Eles gastavam muito pilha, né? Pilha com a lanterna, o rádio naquela região, e a pilha era até usada como âncora, veja que loucura, né? Usando as pilhas grandes, e polui muito o ambiente e o mar, né? Com esses usos. E aí nós vamos implantar essas placas solares nessa comunidade, foi um projeto bem pensado, mas antes de implantar a gente fez um processo de formação dos pescadores, criou-se uma associação de pescadores para administrar essas placas, e aí eu tive muita alegria, né? Nós dormimos na escola, nós, os colegas, tanto da USP quanto da fundação que eu trabalhei, nós dormimos no chão da escola e ficávamos fazendo as reuniões com os pescadores, e aí teve todo o processo de implantação das placas, né, em cima das casas, eu adorando, né, participar disso, meu colega formando as associações, criando o estatuto, quer dizer, você fazia toda uma organização social para que ela pudesse administrar esse recurso, né, e participei do dia em que se acendeu pela primeira vez a luz dentro de casa dos pescadores, né? E foi uma alegria, assim, muito tocante. Vocês vejam, o sol, a luz está aí disponível. Por isso que a gente tem que ter políticas públicas para que as pessoas tenham acesso a esse recurso, né? E elas não têm acesso. Então, esse objetivo faz com que a energia limpa, que a energia seja acessível a todos. Para isso, teve gente que pensou nesse projeto, como no mundo todo. O Brasil, no nosso Nordeste, nós temos muita energia limpa, né? As eólicas, que aproveitam o movimento do vento. As placas solares, nós precisamos de muito território para elas, quando são grandes investimentos. Mas o que eu quero dizer, essa experiência dos pescadores que nós vivenciamos lá, no sentido, mostra o aspecto social da agregação, e a luz quando chega numa casa, né? Hoje a família, a menina aqui da casa, são várias casas, nós íamos para lá, gente, para chegar até as casas a gente passava por um mangue, eu tinha uma bota até o joelho, eu afundava lá, né? Nós chegávamos com o barco até um certo ponto, depois nós caminhávamos muito e chegávamos até a comunidade, mas quando a luz chegou lá, foi uma alegria. Eles falavam, agora nós vamos poder estudar até mais tarde, nós vamos poder trabalhar um pouco mais, poder fazer reuniões à noite. A vida começa a acontecer, né? Por meio dessa extensão, né? De compartilhar esses saberes. Mas o que aconteceu
houveram instituições eficazes. Por isso que eu gosto do último objetivo da Agenda 2030, né? Se a gente inverter esses objetivos, e o último fala parcerias e meios de implementação, essa é 17, né? Organizações, paz, justiça e instituições eficazes. Isso é fundamental. Eficaz no sentido de garantir acesso a tudo e a todos na inclusão, não só de energia, mas educação, saúde, bem-estar. E o que nós estamos testemunhando hoje, se não instituições eficazes trabalhando desesperadamente para nos proteger? E nós devemos fazer a nossa parte. Colocar máscara, não sair, tomar todo o cuidado possível, né? Esse cuidado. Agora, o meu convite hoje no encontro com vocês é tranquilidade. Vamos nos tranquilizar, vamos assentar e navegar com flexibilidade nesse momento, né? Esse é o convite desse encontro de hoje, trazendo as palavras da Oyama Roshi. Vejam bem, o passado não dá mais para trazer de volta, está tudo em movimento. E como é que eu aprecio esse movimento? Exercícios de apreciação. Estamos em casa, na hora da refeição, vamos fazer o exercício da história dos alimentos. Arroz, feijão, a comidinha que tiver sobre a mesa. Vamos conversar da origem desses alimentos? Da onde veio o arroz? Da onde veio o feijão? O legume? Vamos fazer brincadeiras na hora de pensar de onde vem tudo isso? Nossa, o produtor. Nossa, esse produto ficou na terra, teve o sol, teve a lua, teve as bactérias, os bichinhos, cresceu, né? Existe um mundo de micro-organismos, né? Cresceu com a força do sol, da energia do sol. Aí, alguém cuidou, alguém colheu. Com todo esse sacrifício, gente, os alimentos estão chegando até nós. Então, na hora do almoço, na hora das refeições, faça esse exercício de olhar em profundidade o alimento. E quando vocês estiverem se alimentando, agradeçam, tenham a postura da gratidão. Tenham gratidão a cada momento do cotidiano de vocês, né? Estudem, leiam, observem boas iniciativas e boas experiências, tirem o medo, a insegurança da frente de vocês. Isso vai travar a mente. Os pensamentos vão chegar, vão ficar bloqueando uma percepção mais ampla desse momento que nós estamos vivendo. Apreciem esse momento que nós estamos vivendo com toda a cautela, com todo o respeito, seguindo regras, né? Anokutara Samyaku Sambodai, que tenhamos essa sabedoria da convivência, né? Da presença. E respeitar e agradecer essas instituições todas que estão se debruçando agora para que nós tenhamos segurança, né? O que vai acontecer depois, não sabemos. O que aconteceu, abandone e largue, que agora o caminho está exatamente embaixo dos nossos pés. Vamos descansar, relaxem, respirem, pratiquem a meditação, apreciem cada momento, usem meios expedientes para cada momento. Tudo bem? Esse é o convite desse nosso encontro. E hoje, falando de energia limpa e acessível, essa energia vital é a energia da natureza. De que forma a nossa energia humana, a nossa energia de sabedoria nos dá tranquilidade nesse momento, um momento revolto, mas é um momento que faz com que tudo nos ensine, né? Vamos ter olhos, ouvidos para ouvir e para ver, e percepção para sentir, ok? É um pouco isso no nosso encontro de hoje. Desejo que vocês tenham uma excelente noite, descansem e em breve estaremos juntas novamente. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Eu vou terminar esses últimos minutos cantando de novo Anokutara Samyaku Sambodai. E tentem cantar junto. Só mais alguns minutos. Ao cantar isso, vamos
abrir e ampliar a nossa mente para o momento presente com contentamento e sem medo e com responsabilidade. Anokutara Samyaku Sambodhai, Anokutara Samyaku Sambodhai, Anokutara Samyaku Sambodhai, Anokutara Samyaku Sambodhai, Gyate, Gyate, Hara Gyate, Haraso Gyate, Bodhi Soaka, Hanya Shingyo. Anokutara Samyaku Sambodhai, Anokutara Samyaku Sambodhai, Anokutara Samyaku Sambodhai, Anokutara Samyaku Sambodhai, Gyate, Gyate, Hara Gyate, Haraso Gyate, Bodhi Soaka, Hanya Shinyo. Cantem, toquem, leiam, apreciem, sigam bons exemplos, boas palavras, vivem contentamento, criatividade. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos nos tornar o caminho iluminado de sabedoria e contentamento. Não tenham medo.